Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Experiência Humana. Convidamos vocês a colocarem os 2 pés no chão, manterem a coluna ereta, que a nossa nave vai aterrissar. Então hoje a nossa convidada com Sol em Áries, Lua em Escorpião e Ascendente em Sagitário. Bem-vinda, Sil. Muito obrigada. Você sabia de tudo isso, Sil? Né? Tem muito mais aí, hein, Sil? Sil, eu gostaria que tu começasse te apresentando, dizendo no que tu trabalha, o que tu mais gosta. Fica à vontade aí. Bom, pra mim, né, é um desafio estar aqui. A barriga tá um pouco, né, agitada, mas eu agradeço porque eu tô na companhia de pessoas que eu gosto. Então, meu nome é Silvia Terezinha Trevisan, de pai, né, de nascida, e Rodrigues, depois de casada. Eu sou filha do Rui Trevisan, da Maria Vons Trevisan. Tenho mais 3 irmãos nascidos, 2 mais velhos que eu e uma mais nova. E sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital São Peregrino Laziose de Veranópolis. Amo minha profissão, sou instrumentadora cirúrgica, me perco quando estou por ali naquela mesa. E estudante de constelação familiar, que é meu mais novo amor. Eu ia dizer, vocês viram como ela não excluiu nem os pais. Porque a última vez eu fiz isso, né? Excluí até os pais. Quando foi se apresentar. Essa é uma excelente aluna, eu não, né? Então, bem-vinda, Sil. E a Sil, para quem tá chegando aí agora, talvez algumas pessoas já conheçam ela de Veranópolis ou do hospital, enfim. Mas para quem tá chegando aí, tá vendo a Sil pela primeira vez, nós tivemos a honra de recebê-la no Prana, mais ou menos 1 ano e meio atrás, Sil. Foi 1 ano e meio, no máximo isso. Mais ou menos isso, né? Eu faço um trabalho voluntário lá, agora as gurias também estão fazendo parte desse projeto. Um trabalho voluntário entre os funcionários lá, a convite de uma comissão. Como é o nome da comissão lá do hospital? Da ZEC? De humanização. Isso. Comissão de humanização do hospital. Então, fui convidada por essa equipe e aí faço um trabalho voluntário lá. E aí tive a honra de conhecer a Sil e foi isso que te fez, acho, sentir um chamado de ir pro Prana, Sil. Isso. Foi numa época, épocas da vida onde tudo tá meio emaranhado, tem todo dia, né? Mas, no decorrer ali das formações que o hospital faz, dos convites para treinamentos, tinha um dia a Fernanda do Prana que ia fazer uma meditação. E nessa época, minha supervisora do bloco era a Carol, que eu acho que é... Nossa prima. Então, a Carol disse, gurias, é bem bom, vocês vão gostar. E nós fomos. Beijo, Carol. Beijo pra essa prima linda que a gente ama. Isso, passou por bem poucos dias na minha história de trabalho, mas foi muito importante. E eu fui. E naquele dia, quando a Fer disse, baixem a cabeça e imaginem os pais de vocês bem grande na frente de vocês. Eu podia fazer qualquer coisa, menos isso, porque como é que eu ia baixar a minha cabeça se eu tenho que cuidar todos os dias deles? Eu achando, né, na minha ignorância, que eu sou a menor... Querendo matar a terapeuta. Eu sou a menor, meus pais são grandes. Então, aquele dia eu disse, gente, eu preciso aprender isso. E foi encantador, e de lá pra cá tô eu, né? Já arrumei até o lugar que os mimes entram na casa, já tô entrando durante a noite lá no Prana. E a Sil, quando pensamos em fazer esse convite, a Sil, ela traz uma dinâmica linda dentro desse processo de 1 ano e meio, né? Acessos, e aí talvez essa lua em escorpião aí, explique, né? Muita coisa. Explique desde um processo, Sil, teu de aluna ou de ter passado por uma constelação, 2, né? Assistido algumas, processo de meditação. Tu teve uma expansão, né? Sil, mas tu gosta de mudanças, né? Gosto. Eu não me acomodo no que é muito monótono. Tipo, pra mim, todo dia fazer as coisas sempre iguais não dá.
Eu não sei fazer isso. Talvez por isso a dinâmica ali no bloco cirúrgico, ela é desafiadora todos os dias, né? Porque nunca vem... Não, claro que tem as eletivas que tu se prepara para os processos que vão acontecer ali, mas tem muitas coisas que chegam e é na hora e tem que resolver na hora. Às vezes tem um parto que ele tá evoluindo bem, ele para, ele tem que passar essa cesárea e tu tem 3 minutos para fazer isso e temos que tirar o paciente do centro de parto normal e levar pro bloco. É pouca distância, mas... E tudo isso... E isso me move, me mexe, me faz... cirurgias que chegam de última hora. Então, assim, as pessoas podem dizer... A minha família mesmo diz, como pode gostar disso? Mas é que é um processo que você chega, tem um impacto, você age, você reage e quando termina você diz, ó, deu certo. É instintivo, né? É muito e tu usa toda a tua criatividade. Por quê? Eu gostei do silêncio. Porque, olha Faltam só, os grilinhos, assim, Jeff Grilinhos no fundo. Como que, né, numa sala cirúrgica tu vai usar a tua criatividade? Mas assim, quanto mais hábil eu posso ser, o que eu posso alcançar, como eu posso otimizar o tempo, como... Isso te faz... Isso nutre esse lado dela. Nutre. E essa é a palavra. Isso, tipo, tu tem que agir, tu tem que agilizar. Quando tu precisa, às vezes, precisa de alguma coisa na sala que tu vê antes e tu sabe que vai ser usado, já leva pra lá, já providencia, já organiza, quando te pedem já tá ali. Até o dia que chega um motoqueiro com um pau de árvore cravado na perna. Um galho? Um galho inteiro. Dani, meu marido aí, né? Tu tava na hora, Sil? Tava. Sim, o dia que a Sil me conheceu, ela disse, tu não é esposa do cara do galho na perna? Já foi um sábado à tarde, acho, né? Sábado à tarde, tava tudo tranquilo. Era um dia que nós íamos sentar pra tomar um café, conversar, e chegou o Dani. Pronto. E eu rolou assim, aqueles, né, Sil? A energia, o inconsciente, o processo de alma. Rolou uma afinidade com a Sil, sabe quando o olho bate? E aí quando tu começa a dizer assim, os aspectos tanto de Áries, quanto de Sagitário e de Escorpião, que são os mais fortes também no meu mapa. Tá ali no meu inconsciente, né? Como diria o Adamo, eu confio 100% no meu inconsciente. E é bom, né? Porque desde que eu passei a frequentar o Prana e a estudar e a conviver, e a Julie, e agora mais há pouco tempo a Kelly, que já me encantei com algumas coisas que ela me disse, muita coisa mudou na minha vida. Muita mudança aconteceu. Então, assim, não é rápido, não é instantâneo, né? Não dá pra se iludir, eu vou hoje no Prana, amanhã eu estou 100% bem. É uma terapia. São coisas que você leva 2, 3 meses para acessar. Mas quando você se dá conta que isso que te perturbava já não precisa mais, e você aprende, sim, isso tem um lugar. Isso é levar pro dia a dia aquilo não tem que preço, é vivenciado, né, também, né, Sil? É muito... E esses aspectos, Kelly, de Escorpião e Áries num mapa, Sil, eu vou ter que fazer essa pergunta aí, né? Porque eu te digo que já fui conhecida como o terror das cercanias. Né? Quando eu passava, a galera se arrepiava, dava uma fugidinha, cuidava o que falar. Já percebeu isso? Sim, eu tenho... eu tenho a certeza que às vezes, e agora aprendendo, que não precisa ser 100% assim, mas eu acho que a língua é uma faca. A língua é uma faca e o olho é uma luz, um raio laser que queima. E eu tô, como você disse antes, a gente não precisa ser 100% assim, a gente pode aprender. Então isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar, administrar. Já não... Porque tudo é luz e sombra, né, Sil? Tudo. Então eu posso escolher ficar na sombra e dizer, sim, eu amo que tenho medo de mim, entendeu? Eu vou falar também o que não querem ouvir. Ou eu posso dar uma pitadinha da luz também, né? Mas tenho certeza que não é. Mas aí também, com tudo que se aprende na constelação, tudo é amor. Ou ele é doente ou ele é um amor que cura, né? Porque você nunca, mais eu acho que sente esse meu lado mandão e perverso é a minha família.
né, porque eles pedem alguma coisa pra mim e eu sou muito restritiva. É daqui até aqui, ponto final, não tem um meio termo. Mas eu penso assim, eu estava pensando no bem deles. Só que eu podia ter colocado de uma maneira diferente. Olha, se você quer, dá para fazer assim e vai dar certo, tenta. É um desafio. É um desafio. Nossos apoiadores, né? Para que esse podcast possa estar no ar, nós temos nossos apoiadores, que sem vocês não seria possível. Casa dos Condomínios, soluções em limpeza domésticas, automotiva e industrial. Estamos à disposição no centro de Veranópolis. Um beijo lá para eles. Elevem presentes no centro de Veranópolis, sempre trazendo peças lindas para nossa decoração. Um beijo. Sândia Gabriela, micropigmentação, especialista master com mais de 5.000 procedimentos realizados. Posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção da cesta aditivada, aqui em Nova Prata. O Gabi do Colchão, representante autorizado da Eco7. Margusca, especializado na produção de necessaire, mochilas e sacolas na linha escolar, esportiva, viagens e toda a linha personalizada. Sana Sintético, o futebol mais profissional. Transportadora Vexpress, a entrega que você precisa no tempo que você espera. E Essência da Pele, o seu rosto merece cuidados especiais. Loja de ração e produtos pet, Queradia, há 38 anos, oferecendo o melhor para os nossos pets. Em Veranópolis e o atendimento para toda a região. Muito obrigada. E esse processo, Sil, que traz o autoconhecimento, né? É algo que sempre me encanta quando eu te ouço, né? Seja nas aulas de meditação, quando nós compartilhamos nossa experiência. E quando eu comentei com as gurias e te fazer esse convite, tu aceitou, porque tu traz resultados de alguém que realmente se dedica. Ela tem uma dedicação. E é algo que eu vi em mim muito. Eu já te compartilhei contigo e quem me acompanha aí, aquele processo de vida em que a gente não... É como se eu, Fernanda, não aguentasse mais viver dentro da Fernanda. Eu não suportava mais a pessoa que eu tinha me tornado, né? Vamos dizer, os escudos que a gente vai criando para tentar cuidar, né? Do nosso lugar, não percebendo que é um amor doente, né? Mas que a gente vai se sufocando dessas próprias características que pensamos que nos definem. E essa experiência eu sinto no teu coração também, quando tu consegue, com muito amor, desconstruir a Sílvia para encontrar a Sílvia. Isso aí, tem essa parte. E foi um período da vida bem difícil, porque foi onde a minha irmã nascida, mais nova, nasceu depois que eu, ela infartou com 38 anos. Então, para nós lá em casa foi um período difícil. Nós passamos um ano cuidando dela sem saber se ela ia viver ou morrer. Porque depois de 28 dias no Hospital Taquini em Bento, o doutor Leocádio, que é um cardiologista maravilhoso, ele disse: vocês vão levar ela para casa. Mas ela não pode mexer os braços, não pode fazer caminhadas, não pode fazer nada. Vocês vão manter cuidados paliativos para que ela tenha o tanto de dias com vocês que for necessário. E ela é a mãe da Jéssica, que é meu grande emaranhamento, né? que é minha afilhada, a minha sobrinha. Então, a minha mãe e o meu pai, eu acho que eles, quando viram isso, quando você tem uma morte anunciada, assim, é muito triste de uma pessoa. Então, aí foi promessa, eu cuidava dela, tipo, todo dia, lava cabelo, cuida. E foi um sofrimento muito grande. E ver o medo nos olhos, que a Jéssica, né, entrou em síndrome do pânico. Que idade que a Jéssica tinha quando ela teve? Ela tinha 6 para completar 7. E aí, quando tu vê tudo isso, então eu passei a viver todos os dias lá na mãe, cuidando da minha irmã, cuidando da Jéssica. E a minha vida lá em casa foi ficando um pouco para trás. E daqui a pouco, quando eu me dei conta, eu disse: eu não sei mais viver.
Não consigo mais viver sem saber como está a minha irmã, se ela tomou os medicamentos. Eu não consigo mais passar sem tomar o café da tarde com a mãe para ver se ela está bem, se ela vai suportar mais essa noite, sem saber o que vai acontecer. E foi que nem tu diz, quebrou tudo. E daí nesse quebrar é que tu vê, daí vai passar uma luz nesses buracos, né? E vai buscar alguma coisa, porque daí passou um ano e num desses exames deu para ver que dava para fazer uma revascularização no coração dela. E a gente foi a Porto Alegre, o médico disse, olha, 10% de chance que dê certo. Mas era viver assim ou tentar. E aí eu disse pra mãe, temos que tentar. E a gente foi e deu certo e ela tá bem. Tipo, isso já se passaram... a Jéssica tem 15 anos, se passaram 7, 8 anos já. E ela tá super bem. Então, foi daí... E agora também que a gente vê que ela está bem e que tudo tá andando, é que tu consegue se acalmar e voltar a cuidar um pouco da vida. Começar a organizar de novo um pouco a cabeça, a família, o casamento... Então, isso é muito bom. E daí a Gé amou tanto o teu cuidado que hoje ela mora contigo. Ela mora comigo. Fazem 7 anos que ela mora lá em casa. Ela convive todos os dias com a mãe dela, porque de manhã eu levo ela na mãe dela e o vô leva pra escola. Ela almoça com a mãe e ela dorme com nós lá em casa. Então, ela tem 3 casas que eu acredito que quando eu olho pra ela... Entendendo, deve ser um processo que ali adiante ela tem muito que ajeitar, né? Nós todos, né? Mas ela convive nessas 3 casas, as 3 casas são dela e ela se sente muito bem à vontade. Tipo, ela se sente tão bem à vontade que se eu ou o Henrique tiver que chamar a atenção para alguma coisa que na idade dela não cabe, que ela tem que aprender... ou ela responde como todo adolescente e ela sabe fazer isso muito bem, né? Ou ela aceita e tá tudo bem. Então, tipo, é uma proximidade bem forte. Que lindo. E esse processo de a gente ter o entendimento da nossa própria experiência, daquilo que a gente pode fazer de um outro jeito, né? Como a Kelly falou, a luz e a sombra disso, o equilíbrio do falar, é isso que faz com que a gente, do nosso lugar, né? Lá no bloco cirúrgico, lá na tua casa, na tua família, cada um de nós no seu trabalho, a gente melhorar a nossa própria vida e por consequência de todos que estão à nossa volta, né? Sim, melhorando a nossa, porque quando você melhora um pouco, você se acalma, você entende algumas coisas, a tua volta fica melhor. E melhora a partir do momento que eu vejo que não precisa ser exatamente tão tenso. Então, eu tenho convívio com o pai e com a mãe, né? Que são minhas perdição, meus amores. E eu acho que tá tudo bem, né? E eu tenho os meus irmãos mais velhos, nascidos, meus 2 irmãos mais velhos. Eu tenho uma carência de dar abraço e beijo neles. E eles já são mais tranquilos, eles não curtem muito isso. Então, eu me dei conta outro dia que todo dia que eu passava pelo meu irmão, eu dizia, mano, tá tudo bem? Tipo, era um jeito de chegar, dar um apertão na bochecha dele, né? E um dia ele me disse, mas que tá tudo bem, guria? Tá parecendo que tá agorrando a vida da gente. Mas eu só queria conversar, só queria um carinho, calma. Então, minha família é meu amor, né? E meu trabalho também, né? Adoro. E agora o plano, as constelações familiares, né? Que a Júlia, minha colega, imagina. A Kelly agora também com o vézinho lá dentro, né? É maravilhoso. É uma forma de ver, né? Uma forma diferente de viver. Penso que as constelações, elas estão construindo um futuro diferente para nossa espécie, né? Vamos para os apoiadores. Casa dos Condomínios, o Paulo e a Eli, sempre com produtos especiais para o nosso dia a dia, limpando a nossa casa, o carro, o que precisar. Então, tu encontra os teus produtos lá na Casa dos Condomínios. O Gabi dos Colchões, então, sempre uma solução para nossa cama, para o nosso sono ser legal. Então, procura o Gabi. Tem de todos os tipos, colchão, travesseiro, tem poltronas, o que vocês quiserem. O Gabi tem para oferecer. Margusca, o Márcio, o Gustavo e o Cássio, com mochilas, sacolas, bolsas personalizadas. Transportadora Vexpress, o Léo e a Angie, trabalhando com fretes que fazem desde Casca a Caxias. Um beijo.
Bom, sem vocês, né? Esse podcast não estaria no ar. Um beijo a todos. E a Kelly tá aqui, né? Dele olhar essas... Já fez teu mapa astral, Sil? Não. Não? Nunca tinha tido contato com isso? Não sabia teu ascendente? Não, também não. Também. Não sabia tá ascendente. Pegando o gancho sobre ascendente, né? A Kelly, né? A Kelly, né? O pessoal de casa aí sabe seu ascendente, sabe como calcula ascendente, o que quer dizer isso, né? O que é ascendente, amiga? Diz aquela frase linda. Ela já sabe o que Eu já sei. É que a gente adora te ver falando isso, né? É porque nós temos o nosso signo solar, né? E o nosso ascendente e a lua são os 3 principais aspectos do mapa astral. E o ascendente, ele é definido no momento do nosso nascimento, quando o sol está ascendendo no horizonte. Então, é independente a hora que tu nascer, não é no amanhecer, né? Quando ele está literalmente ascendendo. Mas quando tu tá nascendo, porque a Sil nasceu aqui na noite, né? 21 horas. Então, o posicionamento do sol naquele momento estava ascendendo no horizonte em Sagitário. Então, esse é o ascendente. Quando E aí? o sol acende. Ascende. No horizonte, que lindo. E quando tu fala das 3 forças, interrompendo a fala. Não, vai lá tudo que dá. Quando tu fala das 3 forças, como tudo é a mesma coisa também, né? Porque nos estudos do yoga existe o Trimurti, né? Que seria a trindade, que seria Shiva, Vishnu e Brahma. Então, onde cada um se posiciona também como pai, o filho e a criação, né? Certo. Isso é fantástico. É lindo. E em todas, até falando isso, tu lembra meu professor falando, porque ele fala em todas as linhas. Religiões, crenças, é a trindade. É a trindade. São o poder os 3 da trindade, principais. né? E ele fala exatamente isso. Então, desculpem a católica, né? Mas é o sol, o ascendente, a lua, o sol, a lua e o ascendente. Amém. Olha só! É a trindade da astrologia, né? Por isso estão as 3 principais forças. Então, Mas eu pra acho quê, que, né? que na religião católica, eu não sou muito bem disso, mas eu acho que se fala do Pai, Do filho, do Filho e do Espírito, né? É. E isso é legal, né? Quem assiste ao nosso podcast e alguém pergunta qual é o seu signo, lembra que ele pode responder o solar, o lunar ou o ascendente. Né? Porque nós não temos um único signo. Exato. Solar, sim, um. Exato, né? que é o mais popular, Que é o né, mais Fê? popular. Ai, tu nasceu que dia? Ai, tu já sabe teu signo. Mas tu sabe realmente o que o teu signo traz como desafio? Porque a gente diz assim, tu é ariana, a Sil é uma ariana, por exemplo, né? Mas ela tem aspectos a serem alcançados como Áries. Porque a Áries fala que veio aprender a ser. Então, os desafios, às vezes, de calar a boca, né? De segurar a língua, o aspecto de... talvez não seja o aspecto da Sil, mas de ter a liderança, a iniciativa, né? Muitos arianos, eu conheço muitos que não tem nada disso. E aí? Então, essa força do pai, que agora nas constelações, né? Virando uma astrologia sistêmica, cai essa muito minha colega. E cai muito na descredibilidade, nem sei se existe essa palavra. Desconstrução? Porque senão todo mundo fica assim, esse negócio de horóscopo, não sei o quê, né? Mas porque não tem um entendimento amplo todo, disso. né? Exato. Porque também é complexo. Se tu for olhar um mapa, Ju, muitas pessoas nunca viram um mapa. Tu olha assim, tipo, poxa vida, nunca vou aprender a ler um troço desses, né? Então é mais fácil, eu só ler lá, hoje em dia nem mais tem jornal impresso, acho, né? Ou pouquíssimo. Não muito, mas na internet mesmo tem, o que é o Áries? O Áries é isso, 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 e define isso, ponto. Não então, é bem assim, né? Não é nada disso, eu não acredito em nada disso, né? Existem pessoas que precisam apenas dessa informação e tá tudo ok. Né? Mas é um linear e um sistêmico, né? Se eu vejo só o signo, eu excluo todo o resto, né? Quando eu posso olhar para o mapa como um todo, eu consigo ver isso de forma sistêmica. Perfeito. Eu já fiquei feliz quando a Kelly me disse que eu nasci sobre a lei do amor. Já me achei um doce, né? Também. Já me achei um doce. Que lindo. E depois fala em Satanás. Hoje já vi que eu posso ser um doce, né? Futuramente, qual é a sombra talvez. mesmo do amor?
raiva, que isso? Não disse isso, Sil. E olha só que lindo isso, pessoal. A Sil, como tá contando aqui pra nós, trabalha lá no bloco cirúrgico. E o que acontece? Muitas vezes nós nascemos em um horário, né? Bem e lembrado. a enfermeira que registra, né? Geralmente a enfermeira, Sil. É o técnico de enfermagem e a enfermeira, né? Ok. São esses dois que estão... E tem o pediatra, né? Sempre. Mas, às vezes, o pediatra tá precisando atender o bebê e ele, Eu né? achava que era o pediatra. Mas é o pediatra. Ele sempre Ah, é o põe pediatra. o olho e é ele que dá o aval. A hora é ele que Isso. diz. Mas às vezes o nenê pode ser que nasceu com um circular de cordão. E daí a gente, quem tiver de olho no relógio, entre o médico, o pediatra, o técnico, o enfermeiro, vai falar o horário em voz alta. Isso alguém sempre vai falar a hora que o bebê nasceu, o nenê nasceu. Alguém que diz que quando nasce a cabeça, tipo cesárea ou parto normal, apontou a cabeça. Eu conversei outro dia com uma pediatra e ela disse que o nenê teria que pelo menos dar o primeiro... Respirada. Isso, a primeira gemida ou O reação. sopro da vida. Isso, que daí aparece mais o corpo também. Então, alguém sempre vai dizer, mas normalmente somos nós técnicos de enfermagem, porque o pediatra tá ali, ele tem que receber Sim. esse bebê tem que ser limpo, né, secado um pouquinho, nasce. Então, a gente fala em voz alta. Sim, é muito interessante falar nessa parte, porque qual é a hora exata, né? É quando o bebê tá saindo da Isso. mamãe, ou quando deu o primeiro respirar da vida independente. Eu acho que é registrado antes dele dar a primeira respirada sozinho. Antes mesmo. Porque ele leva, acho que, eu não sei, teria Alguns que, né, segundos. ver com os médicos isso direitinho, mas eu acho que ele leva alguns segundos. Tanto que os pais dizem, ele nasceu escuro, porque ele nasce com sangue venoso, né, de dentro da barriga da mãe, que quem tava nutrindo e passando oxigênio era a placenta, pelo cordão. Então, quando ele nasce por uns 30 segundos, talvez, até ele ter a primeira reação e dar o primeiro choro ou a primeira respirada. Então... Eu sempre achei que fosse no primeiro. Olha que interessante, né? Se Porque- conta a partir do momento que o bebê, numa cesárea, se tira ele da barriga da mãe. Tipo, que você tem, porque não se conta os segundos, né? Então, você tem 1 minuto Sim, ali tem um- entre aparecer a cabeça e tem vezes que entre o aparecimento da cabeça só pra fora ali, no ele nascer, e o corpo, o minuto troca. Aham. Aí você se certifica com o pediatra, mas normalmente, né, quando ele saiu todo de dentro. Porque quem estiver assistindo aí, assim como a Kelly explicou, o nosso ascendente é calculado pela hora do nascimento. E às vezes, amiga, isso muda, tem um horário que muda? É a cada quanto tempo que muda? Não tem especificamente quando muda o signo, tá? Tipo, é de 15 minutos, de 5... Pode ser de 5 minutos, de 15 minutos, às vezes de meia hora. Sabe? Não tem um Depende do movimento específico. do céu Depende naquele do movimento. movimento, porque se o signo ele tá entrando em uma casa, né? Até ele fazer toda a casa, então pode ser muito... É bem difícil dizer. E aí é um E aí convite fica- especial, né, pra quem estiver assistindo agora. Sim, porque as mães falam que é um horário e aí vai olhar na certidão é outro. Porque Isso é o que foi aconteceu. materializado, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu fui fazer o mapa do meu filho, foi exatamente isso. Tenho certeza, ele nasceu 7h15. Olhou o relógio lá na... Exato, mas aí quem disse que foi? Eu tô aqui, ó, drogue. Tô pensando, tô com medo, tô ansiosa, tô com Sim, trilhão de tem coisa medicações. E ele foi também. materializado que horário? 15 minutos depois. E isso mudou totalmente o ascendente, o que eu agradeci, né, gente? Então, eles Porque estão isso sempre é legal, né, Kelly? Ok, a pessoa nasceu, vamos trazer, já que veio o filhote aqui, né? Num horário, então, Que daí eu via de imaginei. regra, seria aquele horário, o ascendente. Exato. Mas aí materializou, porque isso é importante, que o estudo tanto da astrologia quanto da numerologia e nas constelações também nós falamos, né? As pessoas que moram juntas e não casam no papel, no Sobre a mundo da materialização. matéria, nós precisamos de papéis, né? Precisa Para que materializar. para que essa casa, né, seja minha, o carro seja meu, eu preciso de documento. Se o documento não tiver no meu nome, aqui na lei dos homens, é um baita de um emaranhamento. Muito, muito. Na astrologia, Kelly, o nome materializado lá no papel, a hora que a técnica de enfermagem ou o pediatra registrou,
também pode trazer uma dualidade já maior do que já é a vida terrena em si, né? Muito. Até quando eu peço para as pessoas, vamos fazer o mapa. Eu sempre digo, é o horário que a tua mamãe falou, é o horário que tu olhou na certidão de nascimento. Porque a experiência que eu tive foi, meu filho nasceu 7h15. E quando eu fui fazer um mapa, deu Áries, Sol em Áries, Ascendente em Áries. Que tem uma quebrinha aí. Quando eu fui olhar a certidão de nascimento, porque não era tão positivo ser ariano e ascendente em Áries, né? Quando eu fui olhar o mapa a certidão, tava materializado 7h30. E aí eu fui lá refazer Isso o mudou mapa. pra touro. E aí foi ascendente em touro. Então, 15 minutos aí, né, que eu achei, que fez total diferença, né? Porque então, esse- alguns aspectos também ficaram mais leves no mapa dele. Mas Então, essa dualidade também vai trazer algo a ser trabalhado. sim, trabalhado. Eu estava drogue, né? Porque como que a gente vai ter certeza absoluta? Sim. Uma que a gente nunca tem. Mas está materializado, que foi o que tu falou, tipo, o quanto importante é ter essa casa, esse local em meu nome, né? Então, estando materializada, a matéria, ela é extremamente importante. Existe uma informação extremamente importante, né? Então, quanto peso que não tem, né, esses técnicos de enfermagem, essas enfermeiras que passam, que validam. A gente nunca pensa nisso, né, a importância que é, e trazem um peso. Então, lembrando também que na hora do nosso parto, as pessoas que estarão aí, estarão a nosso serviço, Óbvio. né? E compartilhando com a nossa energia também. Sim. Porque daqui a pouco, eu preciso de uma enfermeira que seja mais desatenta, digamos, né? Que não estava tão prestando atenção, que aconteceu algo, enfim. Que fosse desse jeito. Tudo sempre alinhado, né? Sabia disso, Sil? Não, eu venho descobrindo isso agora há poucos dias, né? E uma coisa que me encanta é que quando você vai preencher a DN, que é a Declaração de Nascido Vivo, agora vendo as constelações, que enquanto você não incluir os teus irmãos que não nasceram, que foram abortos ou que morreram, a gente fica pendente disso, né? Fica excluindo inconscientemente e alguma coisa na vida fica mais pesada. Na ADN tem uma pergunta que diz assim, quantos filhos você tem antes deste que nasceu? E aí, lá por último, diz assim, e abortos? Então, você registra na ADN também o número de abortos tem uma inclusão, né? que teve antes desse bebê nascer. Que lindo. Então, eu nunca... Essa pergunta era uma pergunta chata de fazer para as mães, Antes de porque, ter né? filho, tem que constelar, gente. Porque daí os não nascidos, a gente não Já sabe. organiza também. Né? A gente sabe Olha, sobre os amiga, abortos. Aqui do meu lugar de consteladora, claro, né? Cada um vive da forma que achar melhor. Mas se eu te dissesse tudo aquilo que eu sinto sobre a constelação e o que ela pode fazer a gente viver de um lugar mais leve. Concluindo, antes de falar dos patrocinadores aqui, quando eu falei antes sobre materializar um papel de casamento, né? Porque esse papel, quando eu me caso, né? O que eu materializo essa união, olha só como é interessante. Toda vez em que por alguma razão nós vamos morar junto, temos uma união estável, enfim, é como se nós disséssemos, eu ainda estou procurando alguém melhor. Ainda não é com você, né? E isso muitas vezes faz assim, quando alguém ouve. É por isso que várias vezes as pessoas olham as constelações e dizem, ai, calma, como assim? Que é isso? Né? Não é tudo isso. E olha só, pensa assim, qual é a nossa família de origem? Pai e mãe. Então, nós nascemos com um nome de nascimento registrado e um estado civil. Solteiro. Então, mesmo que eu more com alguém, e aí eu vou lá fazer meu passaporte, vou comprar alguma coisa, aí tô eu lá e o meu companheiro, né? O marido, namorado, enfim, Sim. tantos rótulos que nós falamos hoje. E aí chega a pessoa e diz assim, o estado civil de vocês, jeito de solteira. E ele, solteiro. Porque é isso que está materializado. Vale a reflexão aqui. Verdade. E quando você tem um papel de divórcio, né? A tua certidão, ela é desmembrada. Mas você nunca mais vai se chamar de solteira. Ou é divorciada, ou é viúva, que fica Isso, registrada. Já passou por aquela E aí, fase, né? mesmo Já que tu mudou o venha a arquétipo. casar de novo, e se tu não materializar isso, quando tu Isso. falar teu estado civil, divorciada, Isso. viúva,
Tu não fala que está comprometida com aquela pessoa, a menos que tenha um papel. E se nós estamos no mundo de matéria, que precisa dinheiro, que precisa casa, que precisa carro, precisa um papel definindo qual é a nossa... Entramos aí na lei do karma, né? A nossa postura aqui na Terra. Ai, que delícia pensar sobre isso e a gente poder perceber. E ouvir isso tudo sem julgamentos. Sem julgamentos, primeiro, a ti mesmo, né? Essas são informações para que tu possa viver num lugar mais seguro, com a força daquilo que tu tem. Porque a nossa força está na nossa família atual, tá? A gente volta na família de origem, toma força para seguir a vida, mas a potência está na família atual. Nossos apoiadores Elevem Presentes no centro de Veranópolis. Hoje a gente chegou lá para buscar. Esses são livros, né? Livros, caixas, esses budinhas, e a loja já tá linda, né? Semana que vem tem a homenagem aqui do Dia dos Finados, então tem flores. Já tinham pinheirinhos de natais lá, né? Já estavam começando a aparecer. Pinheirinhos assim, de natais foi bom, né? Pinheirinhos de Natal aparecendo por lá. Um beijo pra Leila, pro Loedir. Sandy e a Gabriela, hoje eu trouxe uma cola aqui no telefone, porque eu cheguei lá hoje pra fazer a sobrancelha. E aí a Sandy disse, ai, amiga, deixa eu tentar uma coisa aqui. E aí, deixa eu ver onde que tá aqui, Sandy. Senti uma dorzinha, né? Ela me disse que o nome dessas verruguinhas, Sil, tu que trabalha no bloco, essas verruguinhas, ela disse que é brinco de porco. Sândia, se tá em mim, então tira que é do porco. Eu não quero carregar brinco de porco, né? Ele tem um nome de nervos, às vezes, né? Que dele pode ser benigno ou maligno, né? E aí lá na Sândia, né, esses que só ficam mal e mal penduradinho. Eles são benignos, são manchinhas de pele, são ceratoses, são uma variedade de coisas. Lá na Sândia, isso é brinco de porco. Eu chamava de tetinha. Tetinha, enfim, né? E aí ela contou que tem uma espécie, ela tá fazendo faculdade de estética, alguma coisa assim lá que a Sândia tá fazendo, e ela diz que tem uma espécie de porcos que tem essa, tipo uma verruguinha dessas, enfim. Tentou me explicar, disse, tá, me fala o nome no WhatsApp pra eu poder lá ler no programa o que é esse negocinho, que ela me tirou um rapidinho, que foi bem rápido, quando eu pensei que a doença já tinha caído. E ela disse que o negócio é o seguinte, remoção de pintas pingente, acrocórdons, com o jato de plasma, muito comum no pescoço e nas axilas. O procedimento é super rápido, e é verdade. Eu vi, foi bem rápido mesmo. Seguro em poucos minutos. Eu acho que foram poucos segundos. Ela tirou um aqui. E você pode ficar aí com o pescocinho livre, ou se tem nas axilas, tá? Um beijo, minha amiga, obrigada. Foi um gritinho na hora, ai, que é isso, né? Mas valeu. Muito obrigada. E realmente bem rapidinho. Essência da Pele, fui lá essa semana também, lá na FAB, que cuida da minha pele. O meu rosto, né, com os cuidados especiais, se sentiu chamado de cuidar da tua pele, agora o verão chegando. Lá na FAB da Essência da Pele. Um beijo a todos. Vamos respirar fundo, né, porque antes de falar dos apoiadores, foi falado sobre a materialização, que é um desafio, né? A gente muitas vezes busca esse lado espiritual, ou a gente tá só na matéria. Então o equilíbrio entre essas duas coisas é um desafio para nós, né? É um desafio. Até porque hoje em dia, né, é muito popular, a gente só tá morando junto. Né? E aí, como isso não é um compromisso? Mas quando a gente vai estudar, quando a gente vai entender, aprofundar, a gente percebe que sim, é um vínculo maior. Sim, tá materializado, né? Materializado. Isso, agora, o direito sistêmico, quando tô tendo a oportunidade de estudar aí com o Dr. Sami, falando sobre essas certidões, né? Quando não coloca o pai na certidão, ou quando um pai de criação, agora estão mudando as certidões de nascimento, inclusive a identidade, colocando o nome do padrasto, da madrasta, né? Estamos num momento de incluir. Né? Quando a gente fala inclusão na escola, acesso para as pessoas às lojas, né? Nossa espécie, ela tá vivendo esse processo de evolução. Eu acho que sim, tá cada dia mais aberto a isso, né? A gente pode ver até nas terapias, que antigamente eram... meio escondido, né? Terapias holísticas, agora já são terapias integrativas, né? A Organização Mundial de Saúde cada vez integra mais isso. Eu ia dizer, tem um portal na lei do SUS que já diz, né,
que a terapia integrativa, ela está validada, né? Exato. Eu não sei a quando que ela vai chegar a ser usada realmente. Mas eu acho que já tem alguns estados, mas já... Alguma coisa. Assim. As pessoas estão mais buscando. Essa área de aquário é linda, né? É linda. E na verdade a nossa espécie sempre esteve em evolução, né? Estamos caminhando, estamos de coluna ereta, né? Temos o polegar para poder escrever, moramos em casa. Então nossa espécie está sempre nessa evolução e esse momento é um grande momento de transição, né, Sil? Como é estar aqui falando sobre isso tudo nesse tempo? Na verdade, eu imagino que estamos no prano tomando um café, né? Daí fica melhor. Tá sentindo a vontade aqui? Sim. Passou um pouco a dor na barriga, assim. Não, sim, Ainda tá não? tudo, não, tá tranquilo. Passou. Eu tenho uma atenção, eu tenho muitas questões minhas, né? Aonde às vezes eu ouço muitas pessoas que convivem comigo dizendo assim, solta o cabelo, passa um batom, porque quem convive comigo sabe que eu estou sempre de cabelo amarrado, eu não uso batom e a minha roupa sempre é cinza, bege, né? E isso é uma questão minha, de não chamar atenção. Quanto mais escondidinha eu ficar e passar despercebida, melhor. E aí, né, de contrapartida, batendo com o meu signo, mas eu tenho que fazer as coisas. Então, são conflitos. E sente uma necessidade de estar. Sim, eu tenho que eu tenho que falar, eu tenho que colocar a minha opinião. Tanto que isso, às vezes, cria até atritos com a minha chefe, né? Vou mandar um beijo pra ela, mandar um beijo pra Adriele, que ela é um amor, né? Então, porque ela diz, né? Às vezes, bater de frente, mas é uma necessidade e não é um mal. Eu quero que as pessoas, né? E vai valer a minha opinião. É porque, no meu entendimento, aquilo funcionou e vai funcionar e vai ser bom. Então, se esse copo tem que ficar aqui, mas daqui a pouco ele cai e vai virar na mesa, eu posso colocar pra cá. Então, eu tenho esse perfil de querer... Iniciativa. Mas se você me disser que aqui ele vai ficar bem, tá tudo bem, eu aceito. Mas tem que me convencer. Quero ver me convencer. Vindo pra cá no carro, eu disse, olha, tudo bem, os arianos têm aspectos realmente que são difíceis de lidar, né? Mas ao mesmo tempo, um aspecto que eu amo nos arianos é... Se tu mostrar, olha, pode ser dessa forma, vamos ver diferente. O ariano, ele super entende, sabe? Se ele entender, ele vira a chave. Ele vira a chave, mas ele tem que entender como funciona aquilo, né? Não é só dizer, tem que ser azul porque é azul. Não, tem que ser, é azul porque na câmera vai ficar melhor. Precisa de um embasamento. Perfeito. O ariano... Muito prático também, né, amiga? Sem o mimimi. Sem o mimimi. Tem que resolver fogo, né, gente? Vamos lá, vamos queimar esse negócio e deu, né? Sil, e olhando movimentos, aqui movimentos. Eu digo pra Jéssica de manhã, quando estamos saindo de casa, que eu saio pro trabalho. Quem convive com o ariano não tá entendendo minha risadinha, né? Teu marido deve ter entendido a minha risadinha. Querido, deve ter. Tanto que eu disse, né? Já criou um escudo pra ser salvado. Ele sobrevive. Ele sobrevive. Sil, e uma curiosidade, ele é que signo, teu marido? Ele é de touro. De touro. Ele é de touro. Eu não sei que horas ele nasceu também, mas ele nasceu em 1970, ele é 2 anos mais velho que eu e nasceu em Veranópolis. Mas o Henrique é uma pessoa pacífica, né? Com ele você não briga. Não brigava agora ultimamente, o casal, né? Com o passar dos anos ele botou as garras. Com a defesa que ele teve que criar para se salvar, né? Um beijo pro Henrique, gente, um beijo pro Henrique. Beijo pro meu marido. Sim, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar no teu mapa, tu percebe que talvez agora tu esteja mais se autovalorizando, tipo, eu quero ir conhecer a constelação familiar, eu quero fazer esse curso por mim, sim, sabe? Eu tava pensando nisso outro dia, porque pra mim, até um tempo atrás, quando alguém dizia assim, quando você tá numa roda de amigos que você tá conversando, e a pessoa diz assim, não, porque eu fui lá e eu fiz, porque eu sou a pessoa mais importante da... Eu pensava, gente, como pode alguém colocar em primeiro lugar? E o pai, a mãe, e os filhos e toda a família. Então, assim, eu tenho um emaranhamento muito grande, sim, a minha mãe, né...
tanto que ela tá Todos passando nós, Sil. por um problema de Todos saúde. nós temos. E ela ficou brava comigo ontem porque eu disse, mãe, se eu pudesse, eu trocaria de lugar com você, mas não posso. Então, tô aqui para te ajudar, né? Minha mãe, meu amor, meu pai, minha vida. Então, mas eu pensava, como pode alguém se achar em primeiro lugar? Eu ainda não consigo fazer isso. Eu acredito que quando eu conseguir fazer isso, né? Tá em construção, né, Sil? Isso, mas eu já consigo me permitir. Sim, eu reservei um dinheiro, eu organizei para fazer o curso de constelação familiar. Porque, que nem eu disse pra Em outros tempos tu não faria, Sil. Não, porque o dinheiro não seria prioridade para mim, né? Então, a constelação familiar me faz bem. Eu vejo a minha família de um outro jeito. O amor que eu tenho pela minha família, ele pode ser usado para ajudar, e às vezes o ajudar é ficar longe, não atrapalhar, que antes eu não tinha esse entendimento. Então, sim, faz bem para mim e não está prejudicando ninguém. Super de Isso boa. fica muito claro no teu mapa, porque no mapa a gente tem todas as casas e a gente diz que cada ano da nossa vida, né, ou então melhor dizendo, de 5 em 5 anos a gente vai estando em uma nova casa, e a casa que tu estás é justamente a de Leão, né? Então tu continua com os aspectos do Sol, né, em Áries, tudo isso, porque é o mapa natal, mas esse aspecto em Leão, então, que é a autovalorização, tipo, eu primeiro, então, eu quero estar fazendo a constelação, independente do valor que for, por mim, eu abro mão e faço, né? Que bom. Então, acaba entrando... Tá no fluxo. Tomara que tenha só começado 5 anos. Não, e isso é geralmente, sabe? E essa energia, Sil, quando a gente integra ela, né? A gente não costuma, agora eu vou largar, não é mais isso. Aquela centelha, aquela parte, ela continua para as próximas casas ficarem ajustadas, ou então estarmos em um fluxo. Leva junto. É uma Leva memória que junto. fica registrada em nós, né? Foi bom quando eu tomei a atitude de fazer alguma coisa por mim, e isso fica interiorizado. Então, sim, eu posso ter a necessidade de fazer outra coisa, mas eu acredito que vou seguir lembrando que me colocar, às vezes, ainda não sempre em primeiro lugar, é bom. É importante. Eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro módulo, Sil, que eu passei pra te pegar. Quando tu entrou no carro, eu disse, ai, Julie, tô me sentindo muito estranha, sair, dormir em outro lugar, numa casa que eu não conheço. E olha como é esse desafio, né? Deixar 2 dias sem ver a Jéssica, sem ver o Henrique, sem ver o pai e a mãe. Eu acho que... Eu nem lembro quando foi que eu fiz isso a última vez, sabe? Então, e eu vinha pedindo isso pra mim. Porque às vezes, quando, né, a canseira pegava, os problemas, eu dizia, eu só queria 2 dias escondido em algum lugar, quietinha, pensando na vida. Então, não que eu queira esquecer da família. Eu vou passar esses 2 dias pensando na vida, para quando eu volto poder estar presente e 100% fazendo o que eu faço. Então, se reza a lenda que aquilo que a gente pede pro chefe, ele dá, né? Ele só diz sim. Ele só diz sim. E sim, por várias vezes eu tive a consciência de que sim. Porque por muitas vezes, quando você... tudo o que eu quero, eu consigo. Sempre foi assim. Tem uma única coisa na minha vida que é um desafio, que é difícil, que é o meu sobrepeso. Esse eu sempre tentei por várias coisas e eu ainda não encontrei, tipo, fora a parte de que eu me alimento muito bem e amo comer, né? Tipo, por que é que eu não consigo integrar dentro de mim esta parte de que eu posso diminuir o que eu como, eu posso... fazer mais exercícios físicos, também. Fazer o melhor para isso. Então, isso ainda é um desafio para mim, muito grande. E tudo bem, né? Faz parte. Mas o resto, sim, eu idealizo, eu penso numa coisa e ela acontece. Que lindo. Se antes, a gente acabou entrando em outra conversa fazendo hoje de manhã, quando eu falei com a Jéssica, tu tava contando algo... de hoje de manhã, com a Jéssica, todas as manhãs com a Jéssica, sim, algo porque assim. Quando nós estamos saindo de casa, a Jéssica é de Câncer. Então, ela deve ter casa em Touro, em todos os signos
que vão devagar. Lentos. E eu digo Pra testar, Ariana. e eu digo pra ela, movimento, mais rápido. Era isso, acho que eu queria. A Jéssica E pra ver veio. como um equilibra o outro. A Jéssica veio ao mundo para ensinar muito. Ela é uma menina maravilhosa. Aí vou mandar um beijo pra ela, porque eu adoro ela também. Pode ser também só contrariando, né? E às vezes... Pra evolução, né, de todos os envolvidos. Porque daí tem, eu não sei se isso existe mesmo, mas dizem que daí passando por outra conversa, que o signo de Áries é o primeiro. Você tem todas as outras 12 casas para aprender. E que Peixes é o último. Isso. E daí a minha irmã, a mãe da Jéssica, é de Peixes. E aí quando às vezes eu penso, gente, essa guria, né, ela podia fazer diferente. Mas ela é Peixes. Ela já aprendeu tudo e ela está ali para nos ensinar. E ela Será também... que as encarnações são assim, Sil? Será que são assim? É um bom pensamento. Olha, sistemicamente, fiz uma Eu tô adorando essa aluna. Eu tô adorando essa Quero aluna. botar em prática, né, gente? Então, quando aparece uma brecha, ela falando. Sistemicamente falando, né? Tudo pode ser. Tudo pode. E nada pode ser tudo muito mais que isso, né? Eu tô Ou me nada sentindo disso. o criador do Frankenstein. Estamos criando Adamo. Estamos criando monstro. E isso que ela foi só no sábado, né? Eu fui numa aula, gente. Imagina isso aí na formatura. Imagina na formatura. Que delícia. Ou vai estar, né? Patrocinadores, formatura. Vamos, formatura. Então, pôr do sol, você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção da cesta aditivada. Toda sexta você abastece seu carro por menos, aqui em Nova Prata. Sana Sintético, seu futebol muito mais profissional, marque o seu horário. Loja de rações e produtos pet, há 38 anos oferecendo o melhor para os nossos pets em Veranópolis. Muito, muito obrigada a todos esses colaboradores, né? Que daqui a pouco o nosso podcast já tá chegando ao final. É verdade. Tem mais 3 episódios? É, mas Um quarto aí de programa. estamos na reta Na final. reta final, né? Vamos ver Então, o que nos aguarda no que vem, o que faremos, né? Mas tá sendo muito maravilhoso. Sil, estamos chegando na hora, né? Na parte final desse episódio. E nessa parte final a gente tem algumas perguntas que fazem pensar. Que fazem toda vez, na toda verdade, a que eu diferença. pergunto e toda vez em que eu assisto, eu pergunto o que eu responderia, né? E já vi que eu responderia coisas diferentes. Então, o que tu vai responder hoje aqui é uma parte tua e aí se assistir daqui a um tempo, eu responderia outra coisa e acho que o pessoal se de não casa... tiver coragem pra responder, também só um silêncio. O Jeff bota um pi, bota o pi já. Mas tu nem mandou ninguém a merda, assim. Tá tudo bem. Ninguém Mas- mandou no pi. Quando as pessoas se derem conta que eu dou uma paradinha é porque havia um palavrão. É natural Consegue isso do Ariano. É, né? não é natural, gente. A Kelly não Não é. Esse é o Sagitário. Não é. Quando Só você pode, vê uma sabedoria ali, né? O Ariano, então, via de regra, ele é regido pelo palavrão. Não, ele é regido por Marte, pela guerra, né? Fogo, o que é um gente, palavrão? fogo, Não é fogo. nada um palavrão. Cria guerra mesmo. É natural. Sangue. Natural seria falar palavrão. Natural. É normal. Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, as minhas colegas de trabalho, elas dizem a desbocada da Silvia, né? Ele fala pra ela Porque- palavras acadêmicas. Mas tu também Porque é as- desbocada. Sim, porque pra falar uma besteira, um palavrão, é natural. Tá é contida, então. então Eu hoje tava tô- olhando aqui em que casa caía a Libra, né? Porque é um eixo. Quando a gente pensa em Áries, não tem como pensar em Áries sem pensar em Libra. O Libra é contido, é o equilibrado, é quando tem... não é por acaso porque ele tá nesse eixo, né? Porque o Ariano, quando tu diz assim, eu tenho vontade de matar. Eu tenho Libra no meu apenas mapa, gente, isso- esse equilíbrio todo. Se fosse apenas isso, né? Mas o é que que eu- seria? Mas é que isso que a Kelly tá dizendo de Libra é porque é o oposto, é que nem Escorpião e Touro. Isso aí, Sim, é o mas há de eixo. ter só que se todos nós temos todos os Aonde signos ele em tá. algum lugar, eu vou ter que ver onde tá esse meu equilíbrio. Tá na casa 7, né? Se Ares tá na casa 1, casa 7 tá livre. Tá o quê? E Nas aí? parcerias. Ah, que lindo.
o emoji. Alguém tem que chegar pra equilibrar, né? Sempre tem. Eu tenho que pensar nisso também. E depois assim, gente, vamos pensar, né? A idade não chega por acaso, né? Sim. Muita coisa melhora com a Muita idade. coisa. Então, que aí a gente também vai andando nessas nossas casas, a gente vai absorvendo toda essa sabedoria, né? Sim. Com o passar do tempo. Então, a gente já sabe. Mas quando a gente é criança, nós somos puramente isso. Eu era muito curiosa quando era criança. A minha mãe dizia, ela fala até hoje que eu era metida. Então, assim... tu não é mais? Sim, eu sigo, só que agora eu não convivo mais com ela, então... tu não ouve tanto agora tá isso. em outro lugar, né? Só que assim, ó, o teu sol também tá na casa 5, então é a criatividade. Então, essa curiosidade, com certeza, ela tá aí, com certeza. Por isso que eu falei antes, também de fazer de novas formas, uma criatividade, né? De fazer diferente. Então tá aí, tudo tá aí, tá sempre aí. Julie, contigo as perguntas aí, tá desse lado agora aí. Que bom, com a Júlia é mais tranquilo. Quer dizer, comigo não. Não. Se viesse os aspectos em Ares que tu tem. Se viesse da ver aquele olho dela, né? Teve uma constelação que eu estava representando alguém, tipo, e não vem ao caso o que era, e a Fer também estava no campo. E eu tinha que tirar ela da situação que ela estava. Eu como representante, não como consteladora. Sim, tu estava como que foi no Kurama com a Sheila. Com a prof. Sheila. Então você também estava no campo. Você estava como representante. E eu olhei para ela porque eu precisava movimentar ela de onde estava, que seria o mais fácil e o melhor para ela. Ela me deu uma olhada que eu vou lembrar pro resto da vida. O dia que ela me olhar... aqui. O dia que ela me olhar daquele jeito entre eu e ela... Que não for no campo. Como diria as palavras acadêmicas, eu me... Não, e é esse olhar a isso que é aquele que tu disse que faz lá no bloco, às vezes, que faz pra família. Porque são os aspectos meio parecidos, né? Sim, mas também a Julie, né? Taurina, representando maridão, né? Por isso que tu achou tranquilo. Por isso que tu gosta de dormir comigo lá na pousadinha. A gente divide o mesmo quarto. Daqui a pouco tem umas duas dormindo de conchinha. Sil, então a pergunta que não quer calar. Como tu define a tua experiência humana? A minha experiência humana, ela é maravilhosa. Porque eu nasci de pai e mãe que são pessoas dedicadas à família. Eu tenho irmãos que eu amo. Eu tenho um marido que é parceiro. E eu tenho uma profissão que eu sou encantada pela minha profissão. E eu tenho muitas pessoas que são minhas amigas há 30, 40 anos. Então, quando eu penso que para mim tudo se resume em não ficar sozinha, porque eu não gosto de ficar sozinha, a minha experiência humana, ela é abençoada. Que lindo. Sil, e a morte? No bloco também tu convive com a morte, não bem sei pouco. Se diariamente, mas... Não, é bem pouco, porque lá, graças a Deus, se leva muitas pessoas à vida, se resolvem muitos problemas de dor, e são bem poucos os óbitos que se vê ali, quase nada. Assim, daria pra mim contar em uma mão quantos eu vi em 11, quase 12 anos que eu circulo pelo hospital. Eu trabalhei 4 anos e meio, saí, fiquei 1 ano e pouco fora, voltei, agora fazem 6 anos e meio que estou de volta. Então, bem pouco a morte, mas quando eu trabalhei nos andares do lado de fora, era quase diariamente, porque ali eu trabalhava no setor onde tinha muitas pessoas com idade acima de 90 anos. A morte, para mim, não é uma coisa que me assusta, a minha. Eu acho que a morte de pessoas que eu gosto, de que eu conheço, elas me pesam muito. Para mim, a morte é uma saudade indescritível, é algo que me dói muito. Eu tenho meu padrinho de batizado falecido, eu tenho uma irmã do meu pai, eu tenho os meus avós, que são pessoas que hoje já fazem, o meu padrinho de batizado faleceu já fazem, eu acho que 6 anos, que foi uma das últimas pessoas mais próximas a mim, mas eu ainda lembro e a saudade, ela me machuca. Eu tenho que evitar a pensar nisso. A minha morte, eu acho que ela é uma libertação, depois de ter vivido tudo o que se precisa,
né? Não me assusta, não me assombra de dizer, um dia você vai morrer. Tá tudo bem. Mas as pessoas que convivem comigo é bem dolorosa. E o que é espiritualidade para ti? Espiritualidade é algo lindo, é maravilhoso. Porque eu sou católica, eu sou muito devota de Nossa Senhora. É uma coisa que eu gosto bem. E daí eu tenho colegas meus que são evangélicos e que eles dizem, você está honrando, você está venerando uma imagem. Não é isso. Para mim, a espiritualidade é algo muito maior. Nossa Senhora foi uma mulher que levou o seu filho Jesus à vida. Então, sem ela, não teríamos ele. E se ele foi alguém importante, precisamos da presença dela. Então, o carinho e a bênção de uma mãe, tanto que na missa tem uma parte que diz, né? Não iremos ao filho sem passar pela mãe. E a gente pode ver isso na nossa vida. E nas constelações. Como você chega ao respeito do teu marido se você não tem o respeito pela sogra? Isso é uma coisa que a gente aprende. Então, um beijo pra minha sogra, né? Que o nome dela... todas as sogras. O nome dela, minha irmã diz que eu tenho uma sogra santa, né? Que é Santina, o nome dela. Mas, então, pra mim, espiritualidade é algo maravilhoso. Que lindo. Considerações finais? Ninguém quer ir embora. Já tá chegando o horário aí. Que bom, Sil, que papo gostoso, que bom que você faz parte do Prana, agora da formação dos alunos, que essa formação, na verdade, ela é pra gente levar pra vida, independente se vai trabalhar com isso ou não. A gente amplia a nossa consciência, leva isso pra outro lugar. E sim, né, Sil, isso que tu falou sobre a tua concepção de espiritualidade, dentro das constelações, o Bert Hellinger diz algo assim: é impossível amar alguém no amor que cura, né, no fluxo do amor, no amor mais puro, se não amamos os pais dessa pessoa. Né? Aquela pessoa é resultado de um produto, né? O produto de uma união. O resultado de um produto foi bom. É o resultado de uma união, é o produto de um amor. Então, é isso mesmo. Que bom que nós possamos olhar para isso e viver de uma forma diferente, mais leve, organizando o nosso coração. Obrigada, Sil. Obrigada a você. Obrigada, Sil. Quem ganha com a presença, com a companhia, com a parceria, com ficar junto de você sou eu, né? Porque, que nem eu disse, eu aprendo. E você precisa estar com as pessoas que já estudaram para ir aprendendo. Porque quando eu já buscava isso, por que às vezes dói a cabeça? Você tem que entender que tinha tal coisa ali. Então, são sistemicamente pensando, só que é difícil de achar. E eu tenho um receio de sair procurando muito na internet, porque começa a aparecer um turbilhão de coisas e então... E nunca se sabe se é real, isso, né? E a maioria delas não é. Então, eu fico muito feliz com a companhia, com a amizade, com a parceria e poder conviver com vocês. Quem ganha sou eu. E nós juntos. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau. Tchau.